Cerca de 200 manifestantes de várias ONGs de proteção aos animais fizeram neste fim de semana um protesto em São Roque, no interior de São Paulo, contra o Instituto Royal. A empresa utiliza cães da raça Beagle em testes para a indústria farmacêutica e está sob a investigação do Ministério Público de São Paulo, que recebeu denúncias de maus tratos. Os cães são usados pelo Instituto Royal em pesquisas que antecedem o lançamento de medicamentos. O objetivo é verificar a existência de reações adversas, como diarreia, vômito e até convulsões. Os protetores dos animais não questionam apenas os supostos maus-tratos denunciados ao Ministério Público, mas principalmente os procedimentos aos quais os cães são submetidos. Em muitos casos, eles acabam sacrificados antes mesmo de completarem um ano e sofrem intervenções cirúrgicas para que os efeitos dos remédios sejam avaliados. De acordo com os manifestantes, embora essa prática esteja dentro da lei, ela impõe um mal desnecessário aos animais. Os protetores dos animais defendem que os cientistas encontrem outra alternativa para os testes. E para falar sobre esse assunto, está com a gente Jorge Guimarães, presidente da ONG Vedas, que defende o fim dos abusos contra os animais. Jorge, boa noite. Boa noite. Bom, o Instituto de Pesquisas, o Royal, ele nega os maus-tratos e diz que segue todos os protocolos nacionais e internacionais. Embora, Jorge, esse procedimento esteja dentro da lei, ele é de fato necessário? É necessário usar um cão para fazer um teste e até levar à morte do animal? Então, são duas questões, né? Primeiro, a questão moral, ética, e a questão da necessidade. Em relação a isso estar de acordo com exigências do IBAMA ou estar de acordo com a lei, nem por isso é moral. Na história da nossa sociedade nós temos muitas coisas que eram legais, como a escravidão ou a exploração de mulheres ou de crianças, e nem por isso era moral. Então, a luta pelos direitos dos animais é uma evolução moral dentro das conquistas que já vem acontecendo nos últimos séculos na nossa sociedade. Então, apesar de seguir protocolos, nem por isso significa que nós temos o direito de explorar esses animais, né? E do ponto de vista também da necessidade, os testes em animais, eles não são capazes de reproduzir a fisiologia humana, tanto quanto se esses produtos forem testados, por exemplo, em modelos in vitro que usam diretamente células humanas. Para você ter uma ideia, 30% dos medicamentos que chegam ao mercado depois têm que ser retirados. E todos esses medicamentos passaram em protocolos com animais, né? Então, as fatalidades, né, vão acontecer depois com seres humanos. O teste final continua sendo feito em seres humanos. A gente já tem hoje o desenvolvimento de métodos organotípicos, métodos in vitro, métodos computadorizados e, por exemplo, testes de irritação ocular, que são bastante comuns, seja em cães, seja em coelhos. Existe mais de uma centena de alternativas, usando desde a germinação de uma leguminosa, de uma planta, né, até uma cultura das próprias células do olho humano, que vão dar um resultado que é totalmente fidedigno à fisiologia humana. Então, a indústria da vivissecção, ela não tem, da experimentação animal, né, ela não tem como objetivo a saúde humana. O objetivo dela é o objetivo da indústria por si, que não necessariamente está relacionada à ciência, né? É uma indústria bastante lucrativa, é uma indústria que já tem pessoas atuando nela há décadas, tem toda uma estrutura, né, acadêmica, de suprimentos, de fornecimento de animais, que está ali amarrada e que por si já tem interesse em manter essa indústria funcionando. Os testes de animais, eles servem principalmente para proteger as indústrias de cosméticos, de medicamentos, porque uma vez que esses produtos cheguem ao mercado e dê um problema, foi retirado do mercado, a indústria pode dizer, não, a gente fez tudo o que a gente podia, que são os protocolos animais, estamos isentos de responsabilidade, eles protegem a indústria e não a população. Então, a gente pode entender que não é só uma questão financeira, não é que os outros métodos são mais caros, existe um interesse maior por detrás disso para continuar usando os animais? Existem alguns métodos que são mais caros, mas são mais caros justamente porque não há o desenvolvimento deles, porque não há esse interesse, essa vontade. Já outros métodos são mais baratos, mas eles são mais baratos para a população, mas não são necessariamente mais baratos para aquele indivíduo que já tem um fluxo de dinheiro naquele setor. Aquele professor que está lá 30, 40 anos naquela cadeira da universidade, sabe fazer experimentação animal, ainda que exista um método alternativo, substitutivo, mais barato, não vai ser ele que vai fazer esse teste substitutivo. Né? Recentemente, por exemplo, está sendo desenvolvido o que é chamado de chips orgânicos. Né? Isso na Universidade de Johns Hopkins, Universidade de Cornell e a Universidade de Berkeley da Califórnia estão colocando isso em teste. Com um investimento de 70 milhões de dólares, investimento pequeno, né, dentro dessa realidade da experimentação animal, da indústria farmacêutica.
O que isso faz é criar chips de silicone, como chips de computador que a gente conhece, que são capazes de ter células humanas dentro deles. Então, eles podem dar... É uma mistura de eletrônica com célula humana. Dá informações sobre o funcionamento do cérebro e a reação do cérebro a drogas, por exemplo, funcionamento do intestino, absorção de nutrientes, toxicidade. Vai ser muito mais barato o uso dele, uma vez que alguém teve o interesse de desenvolver ou, então, uma vez que não houve um lobby que se contrapôs a esse desenvolvimento. Eu queria que você explicasse para a gente, Jorge, por que eles utilizam esse cãozinho dessa raça Beagle? Né? Por quê? O cão Beagle não é o único que é utilizado, né? Mas para muitos testes ele é preferido porque ele é mais dócil, então é mais fácil de manipular ele, e porque ele tem uma pureza genética, o que já é um contrassenso, né? Sempre, seja para camundongos, o animal que for, a indústria, os laboratórios buscam ou devem usar animais que têm uma pureza genética, porque o resultado esperado vai ser mais previsível, né? Não há variações genéticas que pudessem interferir. Mas nossa genética é bastante diferente da genética de um cão ou de um camundongo. Mesmo testes neurológicos feitos em primatas, que têm 99,9% da nossa genética, quando aplicados a humanos, vão ter diferença. Por isso que a gente tem médico para diferentes espécies de animais e um médico ainda diferente para animais humanos, né? Então, o resultado de um cão não pode ser extrapolado. Os cães Beagles, por exemplo, eles são usados geralmente na idade de 6 meses, né? Então, é a idade que um cão estaria, quem tem cachorro em casa sabe o que um cachorro de 6 meses quer fazer. Ele não quer estar preso numa jaula, sendo envenenado, e é isso mesmo que é feito. Testes toxicológicos vão envenenar frequentemente esse animal para determinar depois depois ele vai ser morto, né? Os seus órgãos retirados, para determinar qual dano que isso causou nos órgãos dos animais, entre outros testes, mas sempre resulta no mal-estar, né, na tortura, da maneira que nós vemos, e finalmente na morte desses animais, para servir aos interesses de uma indústria e atrasar o desenvolvimento de técnicas que podem, de fato, ser eficientes, desejadas para prever o resultado de drogas, de cirurgias, de procedimento de toxicidade de produtos usados em casa, quando aplicados a seres humanos. Que tipo de testes eles fazem com os cães? Falando dos Beagles, por exemplo, pode ser teste de toxicidade ocular. Então, são colocadas substâncias no olho desse animal. Pode ser um shampoo, pode ser um removedor de manchas, pode ser um amaciante de roupas, coisas que a população possa vir a ter contato no olho. E você continua fazendo isso até poder avaliar a lesão no olho desse animal. Muitas vezes ele vai ter, então, impedido o acesso das patas ao rosto para que ele não coce. Isso acontece quando feito em coelhos, por exemplo, isso acontece durante semanas, até causar uma úlcera, né? Se de fato ser corroído, ele não pode sequer se coçar. Pode ser teste de toxicidade, então, fornecer uma substância tóxica, isso vai ser feito via sonda, porque obviamente o animal não quer ingerir aquilo, ele relaciona o consumo daquilo ao mal-estar que ele sente, né? Náuseas, vômitos, enfim. Pode ser, e aí você determina quando que 50% da população morreu. É o teste LD50. Quando metade da população morre, esse é o nível de toxicidade buscado. Então se ingerir 2 gramas, 3 gramas do inseticida, do produto de limpeza, o que for, assim fica determinado. Podem ser testes de toxicidade reprodutiva. Então, você faz com que o animal consuma substâncias para determinar se ele se torna estéril, se ele tem a libido reduzida. Então, não há como dizer que não sofrem maus tratos. Eles podem dizer que na hora de matar, eles dão anestesia antes, os procedimentos são feitos sob anestesia, que usa a agulha adequada, mas esse animal ele tinha que estar na grama correndo, brincando com crianças. Ele não tinha que estar passando por procedimentos. Então, a noção de maus tratos é bastante relativa. Agora, tudo isso que você está contando para a gente, autorizado pela lei, em nome da ciência. Sim, a gente teve a Lei Arouca aprovada em outubro de 2008 aqui no Brasil, né? Então, na medida que países como a Europa, principalmente a Europa, mas também nos Estados Unidos, já tem uma redução no que eles permitem fazer testes de animais, testes para fins cosméticos vão estar já no próximo ano, em 2013, completamente proibidos na Europa. Mas então eles precisam mandar isso para algum quintal, né? Por exemplo, o Brasil, que abre as suas portas para isso. A gente tinha uma lei muito antiga, muito frágil, de 1969, que na mesma medida que permitia a vivissecção, também dava algumas brechas para que ONGs intervissem, ONGs de defesa dos direitos animais, ou Ministério Público, e encerrasse aquela prática. Então não era um lugar seguro para essas indústrias virem. Houve toda uma pressão, né, durante 10 anos de lobby, e hoje o Brasil tem uma lei muito clara que regulamenta a experimentação animal. Então fica mais seguro para essas indústrias internacionais trazerem o seu mercado
para o Brasil, já que não podem mais fazer lá, mas aqui pode. Né? É como exportar lixo tóxico para outros países, porque lá pode armazenar e no meu país não pode mais. Isso gera aumento do PIB enfim, porque vai trazer renda, né, para o país, então foi de interesse de Brasília aprovar essa lei. Jorge, você citou aí vivissecção. O que é isso? Vivissecção literalmente significa cortar vivo. Então são os experimentos feitos em animais ainda vivos, como esses que a gente citou. Irritação ocular, ingestão de substâncias tóxicas, testes neurológicos, você chega a ter animais vivendo com parte do cérebro exposto e com chips e aparatos conectados ao cérebro dele, vivendo vidas, acho que miseráveis é pouco, né? Para descrever uma vida que é o tipo de teste que se faz com esses animais. Semanas, meses, até anos, né? Eles passando por essa situação. Para no fim serem eutanasiados, ou seja, mortos, né? Para que possam ter os seus órgãos ou essa reação estudada. Então, é uma prática bastante arcaica, já não tem mais lugar na nossa sociedade, que a gente já tem a tecnologia para fazer de maneira diferente e a gente já tem a evolução moral para não mais aceitar isso. Né? Da mesma maneira que em um momento dissemos basta para a escravidão humana, que dissemos basta para o trabalho infantil, que dissemos basta para o fato das mulheres não terem os mesmos direitos que os homens, né? A defesa animal, os direitos animais é essa próxima fronteira ética que ainda estamos, na verdade, prestes a conquistar, né? Talvez nessa geração ou numa geração muito próxima, para que nós possamos, assim, de fato, nos chamarmos de uma sociedade civilizada. Só uma questão que eu gostaria que você esclarecesse ainda. O gerente administrativo do Instituto de Pesquisa falou com a nossa produção e disse que existe, de fato, uma tendência mundial a substituir o uso dos animais pelos testes in vitro, que você até citou. Mas, segundo ele, nem todos os experimentos com animais podem ser substituídos por esse modelo, por essa técnica. Então, a gente sempre vai ter exceção, isso é verdade? Dizer nem todos parece que você está falando da maioria. Não, literalmente não está falando, mas quando ele justifica isso, né, os testes que eles fazem lá, os testes feitos com beagles, todos eles já têm alternativas. Os testes para os quais esses animais se destinam. Como eu falei de sensibilidade, irritação ocular, existem mais de 100 métodos alternativos que produzem resultados, inclusive, mais fidedignos. Agora, o que ocorre é que alguns testes podem não ter alternativas, mas isso não isenta o problema ético. No momento em que a indústria fala, tá, isso não pode mais, a indústria vai passar, os cientistas vão desenvolver métodos alternativos, porque não é uma impossibilidade, né? É algo ainda a ser construído que pode ser construído desde que haja esse interesse e esse incentivo e principalmente desde que a população demande. Todos que estão nos escutando podem fazer a opção de não consumir produtos testados em animais. Procurar saber pelo saque da empresa, pelo rótulo da empresa, se esses produtos são testados. Muitas empresas já migram para não utilizar produtos testados em animais e na medida que as indústrias, as empresas que produzem direto, né, o produto final para o consumidor começam a exigir que seus fornecedores não testem, mais métodos alternativos serão desenvolvidos. Mas é uma minoria aquilo que ainda não tem teste e não é impossível desenvolvê-los. Outra informação do Instituto é que os testes só são feitos nos cães depois de passarem pelos roedores, os ratinhos, camundongos, enfim, e que por isso os cães não têm os efeitos agudos de todos os testes. A gente pode afirmar que com isso o cão não sofre, então? Ou então quem sofre mais é o roedor? Pois é, você elimina, na verdade não elimina, né? Mas no argumento dele está eliminando ou reduzindo, né, o sofrimento do cão, porque antes ele torturou centenas de outros roedores. Porque as pessoas só sensibilizam com cães e não com roedores. Eu não entendo a lógica desse argumento. Né? E de qualquer maneira, sim, esses animais, só o fato de eles estarem confinados nesse instituto já é maltrato. O cão beagle ele não tinha que estar dentro de um prédio com ar-condicionado, né, passando por procedimentos. Então, eles estão dizendo assim, ele não sofre 100%, ele sofre só 90%. Eu tenho certeza que esse animal não queria sofrer nem esses 90%. Nem meio por cento. E animais são seres sencientes, eles têm interesses, fica óbvio para qualquer um que tem um animal em casa ou que tem contato com o animal na natureza, que eles têm interesse na sua integridade física, no seu bem-estar mental e na sua vida, né? O direito que nós nos damos de explorar animais não é um direito concedido, não é um direito de fato, né? É, na verdade, uma submissão, é um uso de poder, é um uso de tecnologia, é um uso de força, da mesma maneira que já usamos isso para explorar outros seres humanos. Então, nós não temos esse direito de usar animais como instrumentos, né? Se em algum momento a nossa sociedade se equivocou ao fazer isso, já está na hora de rever esse conceito.